Quando Deus Nosso Senhor nos dá, por assim dizer, a maior graça da nossa vida, que é a graça da conversão, onde nós nos arrependemos de toda a nossa vida passada e nós nos dedicamos e resolvemos trilhar um caminho da virtude, um caminho de perfeição. Nesse início esse percurso, nesse itinerário que nós começamos a trilhar, é muito comum e é próprio da ação da graça esse caminho parecer um mar de rosas, o céu estrelado, e é mesmo, porque o caminho do bem, o caminho da virtude, o caminho da tranquilidade de consciência, onde nós que estávamos habituados a viver no pecado, renunciamos todo aquele pecado, todo aquele horror do mundo e começamos a trilhar o caminho de Nossa Senhora. Mas também, assim como é comum nesse primeiro instante sentir essa ação da graça e tudo é fácil, largar um vício, romper com um defeito, com um mau costume, com uma má amizade, tudo é fácil nesse primeiro momento, porque é o influxo da graça da conversão agindo sobre nós pecadores arrependidos. Mas depois, com o passar do tempo, o itinerário da nossa vida espiritual vai singrando os seus passos, a coisa fica mais difícil. Irmão São João dava um exemplo uma vez, dizia: por que nós fazemos retiro espiritual? Ele dava um exemplo, mais ou menos como se esses grandes navios que ficam anos e anos dentro do mar, de tempos em tempos eles têm que ser retirados, têm que voltar ao cais, voltar ao porto, eles são tirados da água e vêm os especialistas e começam a arrancar toda espécie de crustáceos, de algas, de seres próprios do mar que se ajuntaram no casco da embarcação. E ela ficou muito pesada, e ela não conseguia mais ter a mesma velocidade de antes. O Senhor dizia: por isso que nós fazemos retiro espiritual. Depois de muito tempo no mar, de muito tempo na nossa vida, o irmão tem que ser retirado do contexto, nos meditarmos, nos analisarmos, para depois podermos entrar de novo na água. Nossa vida espiritual se passa o mesmo. Constantemente se passa isto. Mas o que era fácil, em dado momento, torna-se difícil. E aí o demônio começa a insuflar nas nossas cabeças uma grande mentira. Qual que é a mentira que o demônio põe na nossa cabeça? Que para nós é difícil e que para quem é mau é fácil. Essa é a grande mentira que o demônio põe na nossa cabeça. A gente pensa que quem leva uma vida de pecado, que quem leva uma vida de longe dos mandamentos da lei de Deus, tem mais felicidade, tem mais prazeres na vida. Muito pelo contrário. Assim como nós sofremos muito, ele sofre. E vou dizer mais, sofre mais do que nós. Porque tem um ditado que se diz: nessa terra todos sofrem, ou como Deus Nosso Senhor no alto da cruz, ou como o demônio no inferno. Nessa terra todos nós sofremos. Agora, nós sofremos de passagem, sabendo que nossa meta é o céu. Tal ponto que quando nós vemos esses céus estrelados que a maioria das igrejas dos arautos tem, para quê? Para nos lembrar que nós nascemos para cima. Nós não nascemos para as coisas da terra. E essa mentira que o demônio põe na nossa cabeça, de que quem vive a vida de pecado não sofre, e nós sofremos, levamos uma vida difícil, dura, sacrificada, cheia de renúncias, e que é verdade. Mas nós não podemos esquecer a alegria que nós tivemos ao enveredar o caminho do bem, enveredar o caminho de Deus Nosso Senhor, e aproveitar aqueles momentos de consolação que a graça, ao longo de nossa vida espiritual, vai gotejando, vai orvalhando a nossa vida espiritual. Não podemos esquecer. E aí vem a grande consolação, quando nós ouvimos uma primeira leitura como essa, palavras da profecia de Miqueias, diz claramente que aqueles que fazem o mal vão ser condenados, vão ser castigados por tudo aquilo que fizeram. Mas padre, por que a gente não pode ver o castigo dos maus já imediatamente? Por que a gente tem que ter essa ilusão de que eles aproveitam a vida, de que eles se divertem, de que eles têm todos os prazeres, todas as felicidades? Por que a gente não pode já constatar isso com os nossos olhos e tocar com as nossas mãos? Por quê?
Muito simples. Senão a gente perderia o nosso mérito. A gente perderia o nosso mérito. Nós entraríamos no céu sem mérito. Claro, se eu sofro e vejo aqueles que praticam mal sofrendo também, bom, eu estou sofrendo aqui, ele também. Mas na eternidade nós vamos ter um caminho muito diferente. Seria muito fácil. Nós perderíamos o nosso mérito. Então a providência permite, às vezes, que o demônio nos tente desta forma, para que o nosso amor seja inteiramente íntegro e a prática da virtude seja com a máxima despretensão. Santo Agostinho tem uma frase que dizia que se o bem fosse premiado nessa terra, não existiria o mal sobre a face da terra. Que as pessoas fariam por interesse, para se aproveitar. Imagina que quem praticasse a virtude tivesse todos os bens materiais que desejasse. Todo mundo ia resolver praticar a virtude, mas por interesse. E quando a gente vê essa profecia de Miqueias, a consolação imediatamente surge na nossa alma, que aqueles que fazem mal vão ser castigados. E não sei se no Evangelho observaram, me chamou a atenção quando eu estava fazendo a leitura agora desse trecho do Evangelho de São Mateus, que diz a superioridade do bem em relação aos maus. Diz, no versículo 14 diz, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Então os maus se reuniram e foram confabular um plano para matar a Deus nosso Senhor. Esse versículo 14. No versículo 15, ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Como que nosso Senhor ficou sabendo disso? Se a gente pudesse conversar com São Mateus, eu ia perguntar, São Mateus, mas você poderia ter destrinchado aqui um pouquinho mais, porque agora a gente, 2000 anos depois, imediatamente surge essa curiosidade. Como que nosso Senhor Jesus Cristo soube que os fariseus queriam matá-lo? Ele era Deus, sabia de tudo. Sim, tá bom. Mas e o conhecimento experimental de nosso Senhor? Aqui não é apenas o conhecimento divino, o conhecimento da visão beatífica de nosso Senhor. Não, mas Mateus também está se referindo ao conhecimento humano de nosso Senhor. Aqui. Como que nosso Senhor ficou sabendo? Aí nós já vemos a superioridade do bem. Será que foi Gamaliel que falou para nosso Senhor? Nicodemos, que era do partido dos fariseus, será que eles contaram para nosso Senhor? E aí já a nossa certeza e a nossa esperança de que o bem um dia será premiado, já está nesses 2 versículos. Que se nosso Senhor foi sagaz contra aqueles que queriam matá-lo, por que Ele iria nos abandonar, esse pequenino rebanho de nosso Senhor? Por que Ele iria abandonar agora? Então vamos pedir muito especialmente nessa liturgia no dia de hoje, que nesses 2 caminhos, o caminho do mal e o caminho do bem, que nosso Senhor, já que nos deu a graça de trilhar esse caminho do bem, porque todos estamos aqui, todos fomos escolhidos, todos fomos amados, todos fomos designados por Deus nosso Senhor e pelo amor de Nossa Senhora, para fazermos parte da Santa Igreja, que é aberta para todos que queiram se converter, que nós possamos presenciar o quanto antes a intervenção de Deus nosso Senhor nos acontecimentos e sermos desses escolhidos para chegarmos ao reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.